Meu nome é Patrícia Novaes de Oliveira, eu sou R3 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, estou fazendo estágio na UTI neonatal no Hospital Júlia Kubitschek e vou apresentar sobre o tema insuficiência renal aguda em neonatos. Essa aula foi baseada num artigo de revisão do Pediatrics, lançado em novembro do ano passado, sobre os avanços na insuficiência aguda renal em neonatos. A insuficiência renal aguda, ela é uma alteração abrupta na função renal que resulta numa redução na taxa de filtração glomerular e leva a um aumento dos produtos nitrogenados, uma normalidade da homeostase dos eletrólitos e a desregulação do balanço eletrolítico. Ela é muito comum em neonatos criticamente enfermos e ela acaba impactando negativamente no desfecho do tratamento desses neonatos. Um pouco sobre a fisiologia renal neonatal. A nefrogênese é um processo que ele começa com 5 semanas de gestação e vai terminar só com 34 a 36 semanas de idade gestacional. Então, a formação dos rins ela é impactada diretamente pela prematuridade. Outros fatores que impactam diretamente na insuficiência renal do neonato é a questão do fluxo renal e da pressão de perfusão renal, que ela é reduzida no período neonatal. O fluxo renal ele é reduzido no neonato, cerca de 5% apenas do débito cardíaco que vai ser direcionado para os rins, e isso vai aumentando progressivamente, sendo que a cerca de 2 anos de idade, cerca de 20% do débito cardíaco que ele vai ser direcionado para os rins. A pressão de perfusão também nos rins, ela é reduzida ao nascimento, sendo que no início da vida, essa pressão ela é maior na região medular do rim, e ao decorrer dos dias ela vai aumentando na região cortical. E o uso de algumas substâncias, como a indometacina e tal, ela altera esse direcionamento do fluxo. A taxa de filtração glomerular também, ela é bem reduzida depois do nascimento. O clearance chega a ser de 0,7 ao nascimento e ele vai aumentando progressivamente, até ele atingir a taxa similar ao do adulto, que é só apenas com 2 anos de vida. A capacidade também de concentração urinária, ela é baixa. O rim fica mais suscetível assim, diante das perdas insensíveis que tem o recém-nascido, a uma insuficiência renal pré-renal, né? Devido a uma hipovolemia. Os túbulos renais, eles também são mais suscetíveis à isquemia, aos insultos, eles são mais imaturos. E qualquer isquemia, insulto, favorece, durante um curto período, favorece a lesar esses túbulos renais e gerar um quadro de insuficiência renal aguda. Então, são vários os fatores que contribuem mesmo para a insuficiência renal aguda no neonato. A definição de insuficiência renal aguda, ela é bem controversa na literatura, assim, existem várias definições. Começou com o rifle pediátrico, depois veio o estudo Akin, e todos eles antigamente eram baseados no nível de creatinina. O nível de creatinina acima de 1,5 caracterizava uma insuficiência renal. Mas depois de um estudo feito pelo CADIGO, com um grupo de neonatos, em 2013, eles definiram que a insuficiência renal ela pode ser caracterizada tanto pelo aumento da creatinina quanto pela redução do débito urinário. Ou um ou outro, porque eles viram assim que qualquer RN que tivesse uma redução significativa do débito urinário, ele já era um fator de risco para insuficiência renal aguda, e muitas vezes isso é deixado de lado, né, o controle do débito urinário nas UTIs neonatais. Uma crítica que em consideração a esse CADIGO que o artigo apresenta é que ele não leva em consideração a idade gestacional. Então a gente sabe que o prematuro vai ter um nível, às vezes, de creatinina maior do que uma criança, um RN termo, e a questão de idade cronológica mesmo, porque, como eu disse, à medida que a criança vai crescendo, esse rim vai amadurecendo, a taxa de filtração glomerular vai aumentando, e aí a gente não tem um nível de creatinina definido de acordo com essa idade cronológica. Os fatores de risco para a insuficiência renal aguda em neonatos, de acordo com esse estudo Awaken, que foi um estudo epidemiológico mesmo de crianças que apresentaram insuficiência renal aguda, podem ser caracterizados em fatores de risco pré-natais, perinatais e pós-natais. Alguns fatores de risco pré-natais são um risco de parto prematuro pela imaturidade, o baixo peso do recém-nascido, a insuficiência placentária,
Fatores de risco perinatal são medicações nefrotóxicas, e aí ressaltando que principalmente em UTI neonatal, os aminoglicosídeos, vancomicina, anfotericina, as prostaglandinas e a endometacina. Intercorrências obstétricas fetais, como sofrimento fetal agudo, e fatores pós-natais, como prematuridade, baixo peso, cirurgia cardíaca, erro inato do metabolismo, sepse, exposição a nefrotoxinas, persistência do canal arterial e o uso de ECMO. Diante desse estudo Awaken, eles perceberam que a incidência de insuficiência renal aguda em neonatos, ela era inversamente proporcional à idade gestacional. E que existiam esses fatores, eles tinham uma característica mais bimodais, eles eram mais presentes em tanto prematuros extremos quanto recém-nascidos a termos. Em prematuros extremos, a incidência de insuficiência renal aguda tem como os principais fatores de risco a exposição a medicações nefrotóxicas e a persistência do canal arterial. E aí ele ressalta nesse artigo que a persistência do canal arterial é um desafio clínico, porque quando a gente trata com anti-inflamatórios, a gente está fazendo nefrotoxicidade. E quando a gente não trata, a gente também pode estar promovendo a lesão renal pela questão do baixo débito urinário. Então fica um questionamento, tratar ou não tratar? E aí esse artigo ele ressalta que, às vezes, o insulto pela nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios, ele é muito pequeno diante de uma gravidade do baixo débito, então que favorece ao tratamento do canal arterial. Em RNs a termos, os fatores de risco eles são bem multifatoriais. 70% dos casos se devem à falência de múltiplos órgãos, são aqueles RNs mesmo que acabam evoluindo, tendo uma evolução não tão satisfatória. Outros fatores de risco seriam encefalopatia hipóxico-isquêmica, doença cardíaca, cirurgias cardíacas e não cardíacas e o uso de drogas nefrotóxicas. Ele ressalta nesse artigo que o estudo Awaken e o estudo Ninja, eles perceberam que existe uma monitorização não tão muito fina da questão da função renal, da observação da creatinina nas UTIs neonatais. E que nem sempre há uma dosagem periódica de creatinina. E aí eles ressaltaram que, eles observaram que se a creatinina fosse observada pelo menos 5 vezes durante a internação do recém-nascido, que essas crianças que evoluíam com insuficiência renal, elas tinham um menor tempo de doença, de insuficiência renal. Isso talvez pelo diagnóstico precoce, né, e que favorece a um prognóstico melhor. E aí ele ressalta que talvez seja importante instituir mesmo um protocolo de monitorização da creatinina nas UTIs neonatais. Quais seriam os marcadores, então, para a insuficiência renal aguda? A gente sabe que a creatinina sérica é o atual padrão para o diagnóstico de insuficiência renal aguda, só que existem várias ressalvas quanto à dosagem da creatinina. O aumento mesmo da creatinina, ele reflete uma injúria que ocorreu nas últimas 48, 72 horas, então é tardio, é um diagnóstico tardio com a creatinina. E que talvez sejam necessários outros marcadores para fazer esse diagnóstico conjunto, não usar apenas a creatinina, mas usar outros marcadores que favoreçam um diagnóstico mais precoce, e aí com isso uma intervenção mais precoce e um desfecho melhor. Quais seriam então esses outros marcadores? A cistatina C, assim como o NAGAL, o TIMP2 e o GFB-BP7, eles são proteínas que são filtradas pelo glomérulo e reabsorvidas pelos túbulos renais. E o uso desses marcadores, eles talvez auxiliariam junto com a creatinina nesse diagnóstico mais precoce. Por quê? Se eu observasse o aumento dessas proteínas no sangue, isso já me indicaria que a taxa de filtração glomerular estaria reduzida. Ou se eu observasse um aumento dessas proteínas na urina, que eu estou tendo uma lesão tubular, já me indicaria previamente, antes de eu ver realmente a lesão de fato está estabelecida. No sofrimento fetal agudo, o estudo ressalta que algumas UTIs, tanto pediátricas quanto adultas, elas já usam o TIMP2 e o IGF-BP7, um uso off-label, assim como marcadores de insuficiência renal aguda. Existem outras medidas, como o número de néfrons feito pela ressonância magnética, que talvez seria uma medida indireta aí dessa função glomerular, e a questão da saturação de oxigenação renal pela espectroscopia,
que também iria inferir também como é que está a demanda metabólica desse tecido, se ele está em sofrimento ou não, para indicar se está estabelecendo uma lesão renal ou não. Como é que eu faço uma avaliação, então, do meu neonato com insuficiência renal aguda? Eu vou me basear em várias observações, desde a história pregressa, como é que estava os fatores de risco aos quais esse recém-nascido foi exposto, desde lá dentro da barriga da mãe, né, com uma história antinatal, dos usos de medicamentos feitos pela mãe, como é que foram as complicações dessa gestação, até a história mesmo do nascimento, se eu tive sofrimento fetal, se eu tive alguma hipóxia algum insulto renal, se eu tive exposição dessa criança a medicações nefrotóxicas, se eu tive algum evento pós-natal, um choque, uma hipovolemia que favoreceu a essa lesão renal. Eu tenho que observar também um exame físico da criança, e aí é muito importante a gente atentar pelo status volêmico da criança, porque tanto a sobrecarga hídrica quanto a questão da desidratação, de uma questão de uma hipovolemia, elas são fatores de mau prognóstico para a questão renal. O peso diário da criança como uma medida indireta desse balanço hídrico, o balanço hídrico mesmo diário e o balanço hídrico acumulado. Exames laboratoriais como íons, ureia, creatinina e outros marcadores como a cistatina C, e exames de imagem como ultrassom de vias urinárias para a gente observar se tem ou não uma obstrução renal que favoreça uma insuficiência renal pós-renal. E o tratamento da IRO, o que a gente tem de relevante? Em questão do manejo, é ressaltada a importância mesmo do cuidado com esse balanço hídrico acumulado, pela essa sobrecarga hídrica ser um fator de mau prognóstico. O uso de medicações nefrotóxicas, está sempre avaliando mesmo para ver se está sendo, se eu estou levando um insulto a esse rim. Evitar estados de hipovolemia e, se preciso for, fazer expansões volêmicas nesse recém-nascido. Evitar também a sobrecarga hídrica, né, o outro oposto, e, se necessário, fazer o uso de diurético para deixar o balanço hídrico acumulado mais adequado. Ele apresenta o teste de estresse com a furosemida como um marcador de gravidade. Teve um estudo que ele apontou que crianças que, após uma dose de furosemida, teve um grupo que urinou 1 ml quilo-hora e o grupo urinou 3 ml quilo-hora, o grupo que urinou 3, que teve uma resposta melhor ao diurético, ele teve uma lesão renal menos grave do que o grupo que urinou menos. Ele apresenta a teofilina e a aminofilina como um antagonista da adenosina que previne a vasoconstrição renal, principalmente no sofrimento fetal agudo, como já tendo alguma evidência com uma dose nas primeiras 6 horas de vida. A evidência com o uso da teofilina, e a cafeína também com efeito renoprotetor, baseado também em ser um antagonista da adenosina e prevenir essa vasoconstrição renal. Sobre as terapias de substituição renal, as indicações são as indicações mesmo que a gente já conhece, que é acidose, sobrecarga hídrica, anormalidade iônica refratária e uremia também refratária. A gente tem de opção nos neonatos a diálise peritoneal e a terapia de substituição renal contínua, que não é uma realidade, né, acho que aqui para a gente aqui no Brasil, a gente tem mais acesso à diálise peritoneal. A escolha é baseada nessa disponibilidade, na experiência de quem for instituir e nas características do paciente. O artigo ressalta que a diálise peritoneal realmente é a primeira escolha. Ela é um método que eu não preciso de acesso venoso, ela é mais fácil em pacientes pequenos, com mais de 830 gramas, e é um uso de um catéter temporário, né, que a criança melhora, eu consigo tirar esse catéter e dar seguimento a essa criança. A terapia de substituição renal contínua, ela é mais interessante nos pacientes que estão em uso de ECMO, nos pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica, que eles têm uma história de cirurgia abdominal ou enterocolite, que não podem ter esse acesso à cavidade abdominal, e nos pacientes que eu preciso de um controle mais restrito da volemia, que eu estou ali continuamente otimizando esse balanço hídrico. Quais seriam as complicações de insuficiência renal aguda? A insuficiência renal aguda, por si só, ela gera um estado inflamatório no recém-nascido, e isso acaba impactando negativamente em outros órgãos. Então, um recém-nascido com quadro de insuficiência renal aguda, é sabido que ele vai ter
talvez um mau prognóstico da parte cardiovascular, como hipertensão arterial, ele vai ter um tempo de ventilação mecânica maior, ele pode desenvolver broncodisplasia, ele pode ter mais probabilidade de ter hemorragia periventricular. Então, essa injúria renal, ela acaba impactando em todos os órgãos e, como eu disse no início, né, alterando o desfecho desse recém-nascido. Existe uma falta de evidência que, para me associar a lesão renal aguda no neonato a uma doença renal crônica. Não tem estudos que comprovem mesmo essa ligação, mas acredita-se que RNs que evoluem com doença renal crônica, eles têm um mau reparo adaptativo dessas células dos néfrons mesmo que foram lesados, tem uma inflamação e uma desordem da regeneração, o que impede mesmo do rim a recuperar a sua função. E é isso. Obrigada.